se o Carrascal ainda não estreou com a camisa do Flamengo, por que, como você bem disse, assumir a bucha e entrar em campo pela primeira vez logo na partida decisiva contra o Internacional? Qual o tamanho, na sua análise, e a importância desses 4 nomes que chegaram dessa fase em diante agora na Libertadores? Repetindo para a galera que está chegando, Saul, Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino. Olha, são jogadores que eles mudam a característica tanto física quanto tática do time, tá? Porque são jogadores que são polivalentes, né? Todos os 4 eles atuam em mais de uma posição. Então, por exemplo, o Royal, além de lateral, ele pode jogar de zagueiro. O Saul é um todo-campista. Ele consegue atuar nas 4 posições de meio campo. E também, como o próprio Felipe Luiz disse, enxerga ele atuando ali pela ponta, fazendo a função de Luiz Araújo e Plata. O Carrascal também joga em todas as funções do meio para frente, né? O Lino, além de ser extremo, consegue jogar de meia esquerda e também fazer situações de ala. Eu acho que são contratações que elas trazem uma responsabilidade muito grande ao Felipe Luiz, no sentido de que ele vai precisar construir modelos de jogo para poder extrair o melhor desses caras. Então, quando ele fala, pegando também um pouco da fala dele, nós temos jogadores demais no elenco, podemos ter algumas saídas. O Felipe Luiz ele foi muito claro numa coletiva de imprensa, não me recordo qual jogo foi, mas foi uma pergunta do Renan Moura da Rádio Globo, quando ele perguntava para o Felipe qual era a quantidade ideal de jogadores para ele ter no elenco. E ele respondeu que ele queria ter 25 jogadores. Esse era o número ideal que ele queria de jogadores no elenco. E aí quando você pega saída, nós tivemos 2 saídas cruciais ali de titulares, Gerson e Wesley, mas aí nós temos a baixa de Pulgar, nós temos ainda a questão do De La Cruz, que ainda é um jogador do Flamengo, claro, né? Eu acredito que o De La Cruz possa vir a ser negociado. Quando você vai ver, você tem um preenchimento com muitos jogadores da base que não são utilizados, né? O próprio Matheus Gonçalves é um cara que todo mundo pede muito, mas a gente já viu que não vai ser o cara que vai ser utilizado. Então, esses caras chegam para você trazer mais experiência ao time, maior variação tática, para você também tirar essa rapaziada que ele não quer utilizar, por exemplo, a rapaziada da base, que eu acho que ele vai negociar muitos da base ali ainda, né? Mas também ele traz uma responsabilidade muito grande ao Felipe Luiz. Eu acho que dos últimos tempos, vou falar dos últimos tempos para não cometer nenhuma injustiça. É a primeira janela de transferência que eu vejo de 2019 para cá, talvez 20 ali com o Jorge Jesus, quando ele pede o Pedro, mas que eu vejo uma janela de transferências que é específica no pedido do treinador. Que são jogadores que chegam para poder jogar e suprir o estilo de jogo do treinador. Então, ele carrega para si uma responsabilidade muito grande de fazer essa rapaziada toda jogar e jogar muito. E só para concluir, essa coletiva de imprensa dele, eu acho que foi muito didático quando ele fala sobre o que ele pensa do Carrascal e o que ele pensa do Saul. E essa coletiva foi uma das mais didáticas que eu pude ver dele, que não teve desculpas em muitas coisas, mas ele deixa muito claro a importância do Saul, a importância do Carrascal e como que ele vai enxergar essa rapaziada. Então acho que esses caras ele engrandecem, mas também traz uma responsabilidade muito grande para o Felipe de fazer esse time jogar com variação tática, não apenas em um estilo de jogo. E aí, aproveitando e pegando o gancho, Bernardo, teve um superchat aqui do Alexandre Pinheiro. Para que contratar os jogadores de meio de campo, como o Carrascal, e não colocar para jogar, sendo que foi contratado para o lugar do Arrascaeta? Eu acredito que o grande debate nesses últimos 3 dias é justamente a dúvida de quem vai substituir o Arrascaeta hoje na meiuca. Justamente porque o Carrascal ainda, por mais que já esteja treinando e começando o período de adaptação com o elenco, com a cultura, com o Rio de Janeiro e tudo mais, ele ainda não teve aquela oportunidade, de fato, de minutos importantes para ritmo de jogo e entrosamento. E a gente até debatia sobre a possibilidade de ter 4 atacantes, daqui a pouco colocaremos aí a escalação. E um ponto que o Bernardo tinha falado, e ele vai me corrigir se eu estiver equivocada, mas ele falou domingo, e eu me lembro, está até fresco na minha memória, de que seria incoerente, né, Bernardo, colocar o Carrascal titular hoje, já que o Felipe não deu uma minutagem sequer contra o Mirassol. Então, basicamente colocando ele na bucha num jogo decisivo importante em casa
só porque foi contratado para essa reposição. Qual sua análise sobre esse ponto que o Alexandre trouxe e também sobre a janela de transferências, aí, como o Felipe havia abordado? Bom, vamos lá, sobre o Carrascal. Assim, existem duas histórias que têm de ser analisadas, né? Puxando para o jogo de hoje, me parece claro que ele não vai começar jogando, porque seria a incoerência do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz não se mostra um técnico tão heterodoxo no que diz respeito à escalação de jogadores, né? E tá tudo certo, essa é uma característica dele, né? Então, assim, se o Carrascal ainda não estreou com a camisa do Flamengo, por que, como você bem disse, assumir a bucha e entrar em campo pela primeira vez logo na partida decisiva contra o Internacional? Aí a gente se questiona, por que não entrou contra o Mirassol? Para mim, porque ali o Felipe Luiz até deu uma declaração com a qual eu não concordo no pós-jogo, né, de que ele não havia se encaixado na plataforma de jogo, algum termo desses aí e tal. O André até abordou essa questão e ele caracterizou essa história com até uma certa vaidade do Felipe Luiz, né, falando, não, peraí, eu tenho meu modelo de jogo, ele que se encaixa a isso. Tá? Teve isso, essa foi a explicação dada pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva, e tem também o fato de que o Flamengo precisava ganhar aquele jogo, de qualquer maneira, né? Então, assim, não houve, quando fez o 2-0, por exemplo, espaço para negociação, né? O Flamengo faz 2-0, já leva o gol do Gabriel e quase toma o segundo gol, ou seja, não era o fórum adequado para teste naquele momento. Não estou falando que a entrada do Carrascal seria um teste, né? Eu acho que é o que o Camilo está falando aqui no chat, né? Eu concordo com ele, o jogo estava indefinido, o jogo estava muito complicado, e aí, se ele coloca o Carrascal, o time poderia perder ali desempenho, né? Então tem a explicação dada no microfone pelo Felipe Luiz, e tem essa opinião que eu dou em relação ao não aproveitamento do jogador colombiano naquela partida. Agora, hoje, diante do Internacional, eu sei que a gente vai entrar na questão da escalação adiante, mas me parece claro que vai acontecer. O Plata vai jogar centralizado atrás, provavelmente, do Pedro, né? Da forma como ele atuou na partida contra o Botafogo, na Supercopa, e jogou bem, né? E que pese o fato de o Botafogo, naquele momento, não ser muito parâmetro, é um time que não está nem aí, né? Para o início da temporada, e foi uma grande vitória do Flamengo. Isso não pode ser tirado do contexto. E o Plata jogou muito bem naquela partida. Então me parece que ele vai colocar o Plata centralizado com o Luiz Araújo pelo lado direito, o Pedro e o Samuel Lino pelo lado esquerdo, né? E aí com o Everton Araújo ou o Alan, eu colocaria o Everton Araújo e o Jorginho, que é a boa notícia, compondo ali a dupla de volante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.